Olá, sejam todos bem-vindos. Iniciaremos nossas apresentações essa noite, recebendo o professor Jailton de Araújo Lira. Possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Cultura e Territorialidades pela Universidade Federal Fluminense. Foi colaborador da 17ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia da 7ª Região. Tem experiência na área de biblioteconomia, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas para bibliotecas, bibliotecas comunitárias e projetos sociais. Idealizador do projeto Observatório de Bibliotecas, com atuação inicial nos estados do Maranhão e Rio de Janeiro, com a palestra O Fortalecimento da Classe Bibliotecária através da articulação política de suas entidades de classe. Nessa palestra, o professor busca apresentar como a articulação política e, paralelamente, o fortalecimento de nossas entidades de classe podem impulsionar a atuação e reconhecimento do profissional bibliotecário, frente aos desafios da sua profissão no cenário atual. Boa palestra a todos! Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Jailton Lira, eu sou coordenador do Observatório das Bibliotecas. Inicialmente gostaria de fazer um agradecimento a Fernando Braga pelo convite para participar do primeiro seminário brasileiro virtual de biblioteconomia. Bem pessoal, o tema da minha palestra vai ser o fortalecimento da classe bibliotecária através da articulação política de suas entidades de classe. Para isso, eu vou fazer dessa apresentação, ela é dividida em 4 marcos temporais: 2016 e 2017, em que eu vou falar um pouquinho do começo das atividades em parceria com o CRB7 no Rio de Janeiro, e depois também falar um pouquinho da importância da atuação em rede com grupos de bibliotecários lá no Rio de Janeiro. No segundo momento, eu vou falar do meu retorno para o Maranhão, 2018, 2019, em que eu vou dar um destaque para a atuação no Legislativo Municipal e Estadual do Maranhão, parceria com o Ministério Público do Maranhão e a criação da primeira microrregional do CRB13 em Imperatriz. 2020, falar um pouquinho do começo do impacto da Covid e como nós conseguimos desenvolver outras articulações de forma virtual com os estados do Piauí, Maranhão, Espírito Santo e Minas Gerais. E falar um pouquinho das eleições dos CRBs. 2021 a 2023, um pouquinho do que a gente está fazendo, já começou a fazer nesse ano e algumas projeções. Então a gente vai falar também das novas gestões, dos desafios dessas novas gestões, dos CRBs, projeções e os desafios. Bem, pessoal, em 2016 eu tive um primeiro encontro com a presidente à época, Lucia Lino, do CRB7, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E esse encontro foi muito interessante, porque era uma discussão sobre o Plano Municipal de Livre Leitura, e eu comentei com ela que aquele era o filé mignon no debate de política pública para a nossa área. Infelizmente, estávamos muito fora desse circuito, dessa construção, já que a nível nacional, geralmente quem está conduzindo esses processos são as bibliotecas comunitárias. E aí, essa conversa com a Lucialino gerou várias ações futuras, E a primeira é essa que eu quero falar um pouquinho para vocês. Mas antes de falar desse primeiro momento de ação, a Lúcia me falou uma coisa que ficou muito gravado, na minha mente, que foi a seguinte questão: olha, Gelton, o conselho tem muita demanda, mas eu tenho poucas pessoas para me ajudar. Então, assim, se você me ajudar, eu compro a ideia, a gente desenvolve o que tem que desenvolver, mas sozinho fica muito puxado. Essa primeira fala da Lúcia me traz um ponto que eu acho que é o grande desafio para todos nós, bibliotecários no país. Nós temos muitas demandas e poucos colegas disponíveis para desenvolver ações. Então, a partir dessa primeira aproximação com o CRB7, eu tive contato com bibliotecários aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, e esse dia foi muito interessante, porque não só eu, mas outros colegas também tiveram a oportunidade de compartilhar suas experiências ou até mesmo suas práticas, na questão das bibliotecas. E foi muito interessante porque a partir desse encontro, posteriormente, nós tivemos várias ações no Rio de Janeiro, e uma coisa que ficou muito legal nessa aproximação é que no Rio de Janeiro, por ter mais de um grupo de bibliotecários articulado, e além de termos o conselho e o sindicato, nós temos a APSIS, que é um grupo de bibliotecários que atua na área de saúde.
o GIDJ, que é um grupo de bibliotecários que atua na área jurídica, Redarte, que é um grupo de bibliotecários que atua na área de cultura e arte. Então, esses grupos, todos reunidos, nós começamos a montar um bloco para discutir políticas públicas com o governo estadual e com o governo municipal. Isso é muito importante para que a gente tenha mais força na questão de chegar nas reuniões e não ter apenas uma representação. Nós tínhamos várias representações, né, dos bibliotecários atuando de forma conjunta. E aí, um pouco depois desse um ano, né, 2016 a 2017, no final de 2017, eu finalizo meu mestrado na Federal Fluminense e volto para o Maranhão. Então, a partir de 2018 a 2019, eu começo a atuar já com as ações que o CRB 13 vinha desenvolvendo, e aqui eu quero falar um pouquinho, né, dessa experiência, mas antes de apresentar essas experiências, gostaria de falar um pouquinho sobre a importância de construirmos parcerias institucionais. E aí tem 4 aspectos que eu acho importante quando formos construir essas parcerias. Né? Vou falar aqui um pouquinho do Ministério Público, mas esses 4 aspectos eu considero importante para todas as parcerias institucionais. Então, o primeiro ponto que eu acho que deve ser o mais importante, construir, né, nessa parceria uma relação ganha-ganha. Ou seja, os entes que vão se aproximar, seja o Conselho, seja o Ministério Público, seja o grupo de bibliotecário, seja o Poder Executivo ou Legislativo, nós precisamos aproveitar essa parceria para que ambos saiam ganhando. E o que seria essa relação ganha-ganha? Bem, se a gente for pensar no legislativo, a participação da entidade de classe, no caso o CRB e os profissionais, vão auxiliar o legislativo a melhorar a construção da legislação. No executivo, a melhor executar ações relacionadas às bibliotecas. Então, temos vários desafios. Então, esses aspectos eu considero muito importantes. E uma consequência dessa relação ganha-ganha é essa grande troca de conhecimentos. Então, quanto mais construirmos relações em que há uma relação ganha-ganha, há uma troca de conhecimentos, isso vai trazer uma outra consequência que vai ampliar a nossa abrangência dos serviços prestados. Se formos pensar na questão do CRB, que é a essência do nosso conselho profissional, é a fiscalização. Então, essas parcerias auxiliam muito a ampliação da abrangência da fiscalização. Se a gente for ver, por exemplo, com o Ministério Público, isso de longe é o grande ponto que a gente consegue ampliar essa percepção. E para nós, principalmente, e também para os parceiros, auxilia muito na tomada de decisão baseada em dados. E aí eu vou trazer para vocês aqui, rapidamente, algumas experiências que eu tive a oportunidade de participar, né? E algumas outras de alguns parceiros que eu quero apresentar para vocês na sequência. Bem, do meu retorno para o Maranhão, eu fiz muita questão de me orientar sobre as políticas públicas que estavam sendo construídas aqui no Maranhão para a nossa área. E aí eu me deparei com um projeto do Escola Digna, né, que é um projeto do governo estadual, com o intuito de literalmente mudar, né, e melhorar a estrutura das escolas, principalmente no estado. Nós tínhamos escolas literalmente sem nenhuma infraestrutura para acolher os professores, os alunos, e aí o Escola Digna vem com a proposta de transformar essas escolas sem o mínimo de padrão, né, como escolas de alvenaria para ter um atendimento melhor. Salas, né, com carteiras mais espaçadas, alvenaria, né, pode parecer uma coisa básica, mas infelizmente no nosso estado tínhamos muitas escolas que não tinham nem uma estrutura mínima, né, de construção. E aí, depois de acesso a algumas informações, tivemos a oportunidade de ter uma reunião com o secretário Chico Gonçalves, da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, para nós tratarmos sobre o Escola Digna, em especial questões referentes às bibliotecas escolares. Bem, vejam, um dos pontos que eu costumo sempre indicar para os colegas, quando vão discutir políticas públicas, é que é importante a gente conhecer quais são os instrumentos que foram construídos, né, principalmente do ponto de vista documental. Nesse documento que norteia as ações, existe alguma coisa tratando sobre as bibliotecas escolares? Não tem nada? Então, no caso do Escola Digna, existia um capítulo falando sobre as bibliotecas escolares. Porém, um fato muito interessante é que no projeto de construção, eu tive acesso ao documento, né, que tratava sobre os projetos de construção dessas escolas dignas. Na parte do orçamento, o que era levado em conta era apenas a quantidade de salas de aula.
Então você tinha escolas com no mínimo 2 salas de aula, né, para um povoado que não tinha, né, uma grande quantidade de alunos, então ele fazia uma escola com 2 salas de aula. E uma escola numa região com maior quantidade de alunos, até 10 salas de aula. Vejam, nesse documento, né, que seria da parte de orçamento, o que é levado em conta é basicamente a quantidade de escolas. Isso é muito complicado porque a gente não consegue inserir, ou melhor, visualizar na política pública a biblioteca também participando do processo constitutivo, né, desses equipamentos educacionais. E aqui um outro momento, uma outra reunião, né, com a promotora Luciane Bello, aqui nós estávamos discutindo sobre as duas ações cíveis públicas que o Ministério Público, né, abriu contra a Prefeitura de São Luís e contra o Estado, referente à ausência das bibliotecas escolares nas redes de ensino. E nesse evento nós tivemos a participação da professora Dirlene, representando a Universidade Federal do Maranhão, a nossa presidente, que terminou o seu mandato na gestão no ano passado, a Leoneide, aqui o deputado estadual Zé Inácio, do PT, que é um grande parceiro dos debates na Assembleia Legislativa, a promotora Luciane Bello, que também finalizou a sua atuação no final do ano passado à frente da CAOP, Leonilde, que é uma bibliotecária que participou conosco dessa reunião, eu e o Leonardo representando aqui o Observatório. Vejam que esses encontros, essas parcerias, saber o que é que os poderes públicos estão realizando e como estão realizando, são elementos importantes para a gente ficar acompanhando, não só do ponto de vista de articulação política, mas também monitorando e avaliando essas ações. De forma bem resumida, aqui no Maranhão, um parceiro nosso muito importante vem sendo o Ministério Público. E um dos pontos que eu acho importante, que eu até comentei anteriormente sobre a relação ganha-ganha, eu consegui acessar o site deles e descobrir algumas ações que eles já vinham fazendo em prol das bibliotecas escolares. E é muito importante nós valorizarmos essas ações em que os nossos parceiros não só nos auxiliam, mas por conta própria desenvolvem em prol de objetivos comuns. Então, por exemplo, eles desenvolveram um projeto chamado Educação de Qualidade, Direito de Todos os Maranhenses. Esse projeto teve vigência de um ano, que foi no ano de 2015, foi implementado em 57 municípios, né, na região de Pedreiras, com 24 municípios, na Baixada Maranhense, com 23 municípios, e o projeto MP Eduque, com 10 municípios. Eu aqui quis apenas mensurar alguns desses municípios, né, do Empeduc, que foi Anajatuba, Araguanã, Bacurituba, Belágua, Cachoeira Grande, Codó, Davinópolis, Lago da Pedra, Pedro do Rosário e Peritoró. Um outro ponto muito importante nessa construção deles é que eles possuem um sistema de observação, monitoramento e avaliação dessas ações. E aí esse sistema ele atua em 4 eixos: educação infantil, alimentação escolar, transporte escolar e qualidade de ensino. Olha, eu fiquei muito feliz nesse dia que eu tive contato com essas informações. Inclusive, em uma das reuniões que nós tivemos com eles, fiz questão de comunicá-los, porque se nós analisarmos, esses parceiros é que podem nos dar uma certa força para ampliarmos a nossa abrangência de atuação. E aí um ponto que foi muito, 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 muito trabalhado, e aqui eu estou citando apenas um exemplo, que foram vários municípios que receberam também esse termo de ajustamento de conduta, sobre a questão de o Ministério Público identificar um problema, ele sinalizar o que for e dizer o que é que tinha que ser feito. Então, por exemplo, em Araguanã e em outros municípios no nosso estado, daquele projeto inicial de 57, eles identificaram a inexistência de bibliotecas nas unidades escolares da rede municipal ou estadual de ensino, e o objetivo desse termo de ajustamento de conduta é justamente criar bibliotecas escolares com base no artigo 1º da Lei Federal 12.244. Vejam que há todo o embasamento jurídico, né, para dar prosseguimento nesses termos de ajustamento de conduta, são famosos TACs. Tá? E aí, o Ministério Público é um importante ator, um importante parceiro, mas também precisamos atuar no Executivo e no Legislativo. Né? Então, assim, no Legislativo, aqui no Maranhão, por exemplo, nós tivemos 2 audiências públicas no ano de 2018, tanto na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, né? Essa audiência foi promovida pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, com representações da Universidade, do Conselho,
do Ministério Público e da Prefeitura, através da Secretaria de Educação, e também tivemos o mesmo trabalho, numa audiência, na Câmara Municipal de São Luís, com essas mesmas representações. Vejam, é muito importante colocarmos esses elementos na agenda política, porque não basta apenas ter uma lei. A lei ela é importante, é um instrumento norteador, mas sem um monitoramento e sem um acompanhamento das ações, não vamos poder avançar apenas com a lei. E aí, no final de 2019, pessoal, conseguimos, né, desenvolver e criar a primeira microrregional do CRB13 no município de Imperatriz. Aqui, apenas para ilustrar, foi o primeiro contato que nós tivemos com o Legislativo Municipal de Imperatriz. Nós também tivemos um encontro no Ministério Público, né, lá em Imperatriz. E vejam como é importante a gente fazer esse contato pessoal. A promotora Luciane Belo, ela desenvolveu um kit de biblioteca escolar, que é um documento dando o passo a passo, né, para os promotores, desde a constituição de audiências públicas até a oficialização ou das TACs, ou de, por exemplo, de criarmos uma rede municipal via executiva. Então, assim, todo esse trabalho em conjunto, com o apoio e a participação do Conselho, ele tem um peso importante demais. Né? Então, assim, ainda precisamos, no país inteiro, interiorizar esse debate para que os prefeitos, os secretários, as câmeras, né, municipais possam e contribuam para que essa lei federal de fato possa ser efetivada. E aqui apenas uma foto, né, que eu considero uma foto histórica, porque é o registro, né, da criação dessa primeira microrregional com a nossa presidente, a Leoneide, e com colegas de outros municípios ali do sul do Maranhão. Então, assim, é muito importante esse momento, esse registro, porque não foi apenas bibliotecários de Imperatriz, né? Foi bibliotecários de Imperatriz com colegas de outros municípios ali no entorno. E foi muito legal porque esse evento foi no final de outubro de 2019. E quando foi em dezembro de 2019, nós já estávamos começando a fomentar o debate dessa mesma construção em uma outra cidade no estado, já fica um pouco mais próximo, né, da capital Teresina, ou seja, ali naquela faixa, né, da região, para criar futuramente a segunda microrregional do CRB13. Esse quadro aqui é apenas para mostrar que toda essa ação de articulação, ela não é feita de forma solta, né? A gente tem aqui, apenas para ilustração, essa articulação é importante para a gente pensar como é o ciclo da construção de uma política pública. Então, a gente identifica um problema público, né? E aí a gente tem um grande trabalho de fazer a inclusão dessa agenda na, na, nos entes públicos, né? Seja na Câmara de Vereadores, na Assembleia, na Prefeitura, no Governo do Estado, porque a partir daqui, né, e com a construção de soluções, é que nós vamos poder, né, ter elementos para decidir, né, a melhor forma de atuar. E aí, daqui na sequência dessa decisão, a gente vai pensar como que vai ser o planejamento dessa execução até a implementação da política pública. Então você vê que esse ciclo, né, que surge do problema até chegar à sua implementação, ele tem um percurso. Né? Geralmente a gente gasta um certo tempo aqui, porque essa inclusão ela tem um grande desafio, porque a sociedade também tem várias demandas. Né? Então, os canais oficiais, seja as audiências públicas, seja reuniões com gestores, com governadores, com prefeitos, isso traz toda uma demanda. Então, há um tempo para essa construção dessa agenda pública e principalmente dessa sua inclusão no roteiro da construção da política pública. E quando a gente chega aqui, às vezes dá aquela sensação, bem, agora conseguimos solucionar. Bem, eu costumo dizer que a implementação ela é o ponto de início, porque é a partir daqui, de fato, todo esse percurso se inicia, de fato, na execução, seja na prefeitura, seja no governo estadual ou governo federal. Porém, essa implementação ela precisa ser, ao mesmo tempo, monitorada e avaliada, porque ao longo do percurso, algumas coisas podem não dar certo, e aí a gente precisa avaliar o que aconteceu para que não deu certo, monitorar os indicadores. Olha, crescemos um pouco nos primeiros 5 anos, estagnamos os 5 anos seguintes. Então, se a gente não faz esse monitoramento, a gente não tem como avaliar se aquela implementação dessa política pública foi bem feita ou não. Apenas uma ilustração, um exemplo que eu gosto muito, né,
de pensar como modelo para nós foi a parceria que o Ministério Público de Minas fez com o CREA e o CAU de Minas Gerais. Vejam, nós temos aqui 3 órgãos que também fiscalizam, porém encontraram um aspecto em comum, que é fiscalizar a construção de obras de escolas infantis. E vejam como essa parceria é importante. Aqueles pontos que eu mostrei para vocês, relação ganha-ganha, troca de conhecimento, abrangência dos serviços prestados e troca, né, de informações para que elas possam basear as decisões com dados, né, mais efetivos. Então, assim, isso aqui é algo que eu concordo que nós possamos e temos a capacidade de fazer em nossos estados, uma parceria em termos de cooperação técnica com o Ministério Público de cada estado e, a partir daí, construindo os nossos dados, trocar informações para melhorar a nossa atuação. Aí chegando 2020 com um grande desafio, né, com uma pandemia que mudou radicalmente as nossas vidas e principalmente a nossa forma de atuar. Então, depois daquele primeiro momento, né, de incertezas, de dúvidas, não só a nossa área, mas todas as áreas começaram a dedicar-se de forma virtual. E nós também começamos a fazer uma articulação virtual. E agora eu quero apresentar para vocês algumas parcerias com a classe bibliotecária, né? Então, assim, eu tive o prazer, no ano de 2020, conhecer muitas pessoas na nossa área que têm um trabalho muito interessante, que desenvolvem, apesar das dificuldades, um trabalho que pode e deve ser replicado. Então, a ideia do observatório na questão da articulação política é, ao mesmo tempo, contribuir, mas também, de alguma forma, fazer com que essas ações possam ser escaladas. Eu acho que o nosso grande desafio enquanto área é ampliar a aplicação do nosso conhecimento, não só para a classe bibliotecária, mas para a sociedade, e fazer com que isso reverbere não só numa percepção que a classe tem muito mais a oferecer do que muitos pensavam, e dar visibilidade às ações desses colegas que desenvolvem trabalhos interessantes. No caso do Espírito Santo, o meu contato começou com a Eliana Terra, né, que é uma amiga da Grace Ribeiro, e depois com outros colegas. Então, ano passado, nós trabalhamos basicamente em 2 frentes. A primeira frente foi uma articulação para incluir os colegas do Espírito Santo no debate macro das políticas da área, e aí a sugestão que eu dei foi, bem, estamos prestes a abrir as eleições do CRB6, né, que é Minas e Espírito Santo, porque vocês não participam da chapa, é uma forma de vocês conhecerem de uma forma mais ampliada as demandas, os grandes desafios que a classe tem, mas de forma mais institucional. E foi uma experiência muito interessante. Houve participação dos bibliotecários do Espírito Santo, do Álamo, que foi o bibliotecário que puxou a chapa lá em Belo Horizonte, com outros colegas de Minas, a Universidade Federal do Espírito Santo, através do Departamento de Biblioteconomia, deles também participam dessa construção, ou seja, é importante trocarmos, né, essas informações e, de alguma forma, ter contribuído nessa mediação. Logo após essa participação, né, nessa mediação na questão da eleição do CRB6, eles me convidaram para participar de um debate sobre o engajamento das eleições de 2020. Foi outra coisa que nós no Observatório também fizemos, com o intuito de divulgar os bibliotecários que estavam participando as eleições municipais ao cargo de vereadores, né? Então foi um debate muito legal. O Espírito Santo teve bibliotecários que atuaram nessa questão das eleições. Então foi uma experiência muito legal. Um estado que eu venho atuando muito forte ainda é o Maranhão, né, que a criação da microrregional foi o grande desafio em 2019, e aqui um debate com as professoras da UFMA, Aldinar Cléa, e a presidente CRB13, Leoneide, para a gente discutir melhorias na rede estadual dessas bibliotecas escolares. Um outro estado que foi muito importante, eu também trabalhei muito nas parcerias, foi Minas Gerais. Eu tive debate com 4 candidatas a vereadoras no estado mineiro. Depois desses debates, elas me convidaram, o grupo de bibliotecários me convidou se eu topava fazer um debate com candidatos à prefeitura de BH, colocando a temática das bibliotecas como o eixo principal desse debate. E aí foi muito legal essa construção. A Marília Paiva dividiu comigo a mediação, fizemos 2 debates com 2 candidatos à prefeitura de BH, que foi o Wanderson Rocha, do PSTU,
e o Vadson Ribeiro, do PCdoB. Esses debates estão no canal do Observatório, quem quiser depois acompanhar, dar uma olhadinha, é muito legal. E eu espero que daqui para frente, né, nos estados, a gente possa ampliar esses debates, colocar a temática das bibliotecas, principalmente na agenda dos programas dos candidatos, seja a prefeitura, seja o governo do estado, seja o governo federal. Precisamos construir essa pauta de forma conjunta, porque isso tem muito peso e tem muita relevância. Piauí, através da Associação de Bibliotecários do Estado do Piauí, foi outro parceiro que eu comecei ano passado a trabalhar, e basicamente trocando informações. Já tu, legislação, quais são os dados que você tem, que a gente pode compartilhar, que a gente pode, né, trocar. Então, tivemos e ainda temos muito trabalho nessa questão de fortalecer as nossas instituições de classe para poder ampliar essa percepção. E aí, no final do ano passado, né, nós tivemos, paralelamente às eleições municipais, depois tivemos as eleições dos CRBs. E a partir dessas eleições, nós tivemos a capacidade de, ao mesmo tempo, acompanhar o processo eleitoral. Eu fui até convidado para fazer a mediação de um debate do CRB 8 em São Paulo, que foi o único estado, ou melhor, a única jurisdição de CRB que teve duas chapas concorrendo ao debate. Infelizmente, hoje ainda é uma prática muito comum termos apenas eleições com chapa única. Isso empobrece um pouco o debate. É importante que a gente consiga estimular nossos colegas a ampliar a participação na construção dessas novas gestões de CRB, porque senão a gestão atual acaba sendo a própria formadora da gestão seguinte, né? Então, se a gente for falar assim, um pouco de bastidor, as pessoas acabam, entre aspas, sendo forçadas para não fechar a entidade de classe a participar da gestão. Então, assim, precisamos repensar muito isso, porque é muito comum ver a nossa classe falando, olha, a OAB funciona muito bem, outros conselhos funcionam muito bem. Mas essas entidades funcionam bem porque a sua classe profissional, ela participa diretamente do seu fortalecimento. Então, precisamos também ter isso como uma meta a ser alcançada. E aí, posteriormente às eleições, o CRB13 me convidou para fazer a cerimônia de posse. Né? Eu venho acompanhando, né, desde o início, desde 2018, quando eu voltei para o Maranhão, as ações desenvolvidas pelo CRB13, participo ativamente dos debates, das construções. Então, foi uma grata surpresa, né, o convite que eles me fizeram para fazer a posse, a cerimônia de posse da gestão do CRB13. Bem, pessoal, para finalizar, tem dois aspectos que eu queria, né, colocar como projeções para esse ciclo de 2021 a 2023, né, que é um grande desafio para as novas gestões dos CRBs. Então, uma projeção que eu acredito que precisamos construir é uma maior capilaridade do sistema CFB-CRB. Não é mais possível admitirmos que, especialmente os CRBs, atuem apenas na capital. A área de abrangência acaba sendo algo apenas burocrático. Precisamos e muito construir uma ampliação da capilaridade em todos os CRBs, porque é isso que vai dar mais força política para a nossa área. E o desafio para que essa projeção possa ser efetivada é que a gente precisa trabalhar diretamente com os profissionais na construção dessa capilaridade. Caso contrário, não vamos avançar. Então, por exemplo, Imperatriz, todo o debate da construção foi de incluir os colegas que residem e atuam naquele município, naquela região, e eles é que vão, né, dar prosseguimento para o fortalecimento dessa microrregional. Futuramente, espero até do ponto de vista regimental, trocarmos esse nome de microrregional para ou seção ou subseção, né, para poder melhorar a terminologia. Eu acho o termo microrregional tão muito interessante. Uma segunda projeção que eu faço é que precisamos ter um maior engajamento das nossas entidades de classe na produção e discussão de políticas públicas para as bibliotecas. Se a gente não fizer isso, nós vamos ter muitas limitações, né? Porque se a gente for pensar a Lei 2.244, ela teve, né, toda uma construção a nível federal, mas depois tivemos muita dificuldade de aplicá-la e de monitorar ela, se a gente for pensar nos 10 primeiros anos, que, né, vai acabar sendo prorrogado, avançamos muito pouco. Então, se a gente não tiver um maior engajamento, né, dessas entidades na produção e discussão de políticas públicas, dificilmente nós vamos avançar. E o desafio que eu acho que precisamos refletir com as gestões é que nós precisamos, em especial os conselhos regionais,
Eles precisam estar atentos às demandas locais, conectando as bibliotecas e os bibliotecários. Então, por exemplo, cada estado possui uma realidade, possui um nível de desenvolvimento, um nível de avanço ou de estagnação diferente do outro em relação às políticas públicas para as bibliotecas. Então, se nós nos unirmos atentando a esses detalhes, construindo instrumentos, relatórios, um banco de dados, né, tendo um sistema de monitoramento, isso vai nos auxiliar a melhorar a nossa percepção em relação aos nossos desafios. Bem, pessoal, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer novamente ao convite por esse espaço. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixarei aqui os contatos do Observatório, tem um canal do YouTube e o nosso Instagram. Espero que daqui a pouco possamos trocar algumas informações e espero que vocês tenham gostado da palestra. Até mais. Gostaríamos de agradecer ao professor Jailton. Muito obrigado por sua participação. Dentre os inúmeros benefícios da participação em eventos como este, podemos dizer que a interatividade, a troca de experiências e o networking acadêmico e profissional estão entre elas. Você passa a conhecer melhor os profissionais que atuam na sua área, estabelece relacionamentos que podem virar oportunidades de trabalho e troca importantes informações sobre interesses em comum. Assim, convidamos a todos para acessar a sala de bate-papo, para que possamos nos conhecer e desfrutar dessa importante ferramenta. Espero todos vocês lá!